para frente, muda o nome de Abraão para Abraão. Muitas pessoas, pastor Júnior, já ouviram falar dessa mensagem. Muitas pessoas já meditaram nesse evangelho. Muitas pessoas já olharam e já meditaram. E muitas vezes missionários já se compararam a Abraão. Mas eu quero te dizer essa noite, irmão, vamos se comparar sim. Não é feio você se comparar com aqueles que o Senhor deixou escrito na Sagrada Escritura. Sabe por quê, irmão? Abraão tinha um título na sua vida que muita gente que está nessa congregação tem. Abraão era conhecido, pastor, como pai de multidões. Eu queria que você olhasse para o seu irmão, dasse uma chacoalhadinha nele e falasse assim: irmão, eu não vejo você como um ser humano normal, eu vejo você como pai de multidões dessa geração. Abraão tinha um título, irmão, que essa mocidade tem, pastor. Ele era conhecido como pai de multidões, porque onde ele passava, ele arrastava. Eu quero te dizer essa noite, homens e mulheres de Deus, a palavra até convence, mas a atitude ela arrasta. E uma coisa que Abraão tinha era atitude, era coragem. E eu vim aqui nessa noite para te dizer, mocidade, homens e mulheres de Deus que estão essa noite para ouvir a mensagem, para te dizer, com atitude e coragem, você rompe o impossível nessa noite. O teto dessa igreja você pode até pensar que é o limite, mas o limite nessa noite, pastor, é o céu. Quem quer ir para o céu nessa noite? Quem quer morar na glória? Não estou falando carnal, estou falando espiritual. Estou falando para ti hoje entrar numa dimensão maior. Eu estou levando você essa noite a você viver um tempo que o Senhor te escolheu, que o Senhor te lavou, te escolheu lá no ventre da sua mãe, para dizer assim: não temas, não diga que você não é capaz, não diga que você não vai longe, não diga que você não é nada, não diga que você é um pó, porque essa noite eu pego a mocidade do pó e faço assentar no meio dos príncipes. Ah, pastor, você veio falar que a mocidade está no pó, não, irmão. Eu vim falar que o Senhor vai honrar a mocidade ainda mais nessa noite. Abraão, querido, chegou um belo dia da sua vida. Ele, na idade de 69 anos, chegou perante ao Senhor e disse: pai, estou eu aqui na idade de 69 anos. A minha esposa Saraí está na idade de 49 anos. Pai, eu aqui ficando um pouquinho mais velho, ficando eu, papai, até ficando mais com uma idade mais avançada. Senhor, eu queria que o Senhor gerasse na minha vida um filho, pai. Eu queria que o Senhor gerasse na minha história um sonho que eu tenho, um projeto que eu tenho. Senhor, olha a minha idade, pai. Será que é como eu gerar um filho na minha esposa que tem 49 anos? Eu não sei, querido, quanto tempo você está esperando Deus gerar na sua vida um milagre, Deus gerar na sua vida um avivamento, Deus gerar na sua vida a cura da sua família, a mudança do seu esposo. Eu não sei, irmão, mas essa noite eu quero te dizer: chegou a hora que o Senhor vai realizar na sua vida, na sua vida. Se você está entendendo, dá um glória para o céu, dá um glória para o céu. Porque quando você dá glória para o céu, irmão, é glória que sobe e vitória que desce. E ele pergunta: pai, será que o Senhor pode realizar isso na minha vida? Se a gente for olhar, irmão, no dia que nós vivemos, uma pessoa de 69 anos gerar um filho é impossível, né, irmão? Pode acontecer quando uma pessoa tem um tratamento, quando ela tem um acompanhamento medical, quando ela fez já um tratamento de 1, 2, 3 anos. Eu creio que é possível, querido. E se nós formos olhar no Antigo Testamento, não tinha como. Mas um Deus que eu e você serve é um Deus do impossível que deixou muito de nunca escrito: arrasto e andará. Para mim não tem nada impossível, nada que eu não posso fazer para aquela geração do Campo Novo. Aqui é Campo Belo, né? Retificando, Campo Belo. Você entendeu? Ele falou: pai, vem. Eu imagino, pastor, meu Senhor olhando do céu, Júnior,
me dizendo assim, olha aí o Senhor no começo da Bíblia já fazendo milagre, pastor. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, mocidade. Você não veio nessa terra para viver o que você quer. Você não veio nessa terra para viver o que você imagina, o que você às vezes tenta viver. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Quando você saiu do ventre da sua mãe, geração eleita, geração do avivamento, quando você saiu da sua mãe, Deus já escreveu uma história, uma história, uma história, uma história de milagre na sua vida. Antes de você sair, Deus já construiu uma história para você. Só que uma coisa que eu acho interessante, pastor, no coração da mocidade e dos demais irmãos, um coração complicado. A Bíblia diz que o coração é enganoso. E muitas vezes, irmãos, nós queremos colocar Deus na parede. Queremos muitas vezes, pastor, dizer: Pai, olha aí, eu estou na igreja há quanto tempo e a promessa não aconteceu na minha vida. Pai, eu estou quanto tempo servindo o Senhor, já até preguei, já até ministrei, passei a salva, Deus, mas cadê a minha promessa? Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Caleb não esperou 1 ano, Caleb não esperou 2 anos, Caleb não esperou 30 anos, Caleb esperou 45 anos a promessa acontecer na sua vida. Ei, irmão, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: há quanto tempo você está esperando um milagre na sua vida? Acho que a igreja não entendeu. Vira de novo e pergunta: há quanto tempo, irmão? Repita para ele: Caleb esperou 45. Por que você está doido já crendo que Jesus muda? Eu quero te dizer uma coisa hoje, mocidade. Jesus, ele não muda, quem muda é nós mesmos. Não coloque Jesus na parede, não pressione ele, porque ele deixou escrito: pode até uma mãe esquecer do filho, mas eu quero te dizer essa noite: eu não esqueci da promessa que eu fiz na sua vida. Ele que deixa os filhos no lixo. Mas o meu Senhor não esqueceu de realizar as promessas da sua vida. Fácil, irmão, não é. Você servir a Deus, irmão, não é fácil. Vem luta, vem prova, tem milagre. Quem quer milagre aqui nessa noite? Quem quer luta nessa noite? Quem quer milagre nessa noite? Quem quer luta nessa noite? Mas vou te dizer lá um segredinho: sem luta não tem vitória. Ah, pastor, mas vem viver, sem passar o que eu passo. E o Senhor veio nesse culto de Jó dizer que é para mim ter mais luta, irmão. Você serve um Deus que ressuscitou o Filho no 3º dia. Você serve um Deus que está sentado do lado do seu trono, os anjos dando glória, aleluia, louvando Ele. Você serve um Deus vivo, um Deus, querido, que não desampara o filho. Você serve um Deus que não esqueceu de você. É assim mesmo. É porque o milagre está acontecendo. Você serve um Deus que não esqueceu de você. Eu não vim te dizer essa noite que vai ser fácil, não. Mas o meu Senhor deixou escrito na Sagrada Escritura: no mundo tereis aflição, mas igreja do Campo Belo, não temas o mundo, porque se eu venci o mundo, você também vai vencer. Essa geração da avivamento, dá glória para ele aí, dá glória para ele aí, dá glória para ele aí.
quando você, querido, está seguindo o Evangelho, chega o tempo da nossa vida missionária, que nós andamos cabisbaixo, que nós andamos, pastor, às vezes, muitas vezes reclamando e dizendo assim: Pai, estou cansado da vida que eu levo. Eu admiro, irmão, quando eu encontro um homem e uma mulher indignada com a vida que leva. Mas, pastor, o que eu fico mais contente ainda é que você olha para o irmão, ele está olhando, você olha para ele e fala assim: irmão, vamos tentar a luta. E muitos dizem assim: estou igual a mulher sunamita, não importa a minha prova, mas tudo vai bem. Não importa o que eu esteja passando, mas tudo está bem. Querido, eu quero te dizer essa noite: o Senhor deixou uma estratégia na nossa história. Quando tudo está mal, é aí que você vai transformar em bem. Quando tudo está difícil, é porque, querido, eu quero te dizer: o tamanho da sua luta essa noite, o tamanho da sua prova, é o tamanho do milagre que Deus tem na sua história. Quem está entendendo a mensagem aqui? Quem vai entrar na quarta dimensão aqui? Quem vai romper o impossível aqui essa noite? Não é fácil, irmão. Aonde que eu passo, muitas pessoas têm me apontado, porque eu sou pentecostal nato, irmão. Na idade de 24 anos, estava eu fazendo a conta. Esse ano eu preguei média de 130 vezes, até a data de hoje. E eu falei de Jesus com uma pessoa que se converteu há 5 anos, há 1 ano virou pregador. Mas, querido, Jesus tinha uma promessa na minha vida. O Júnior sabe muito bem disso. Jesus tem olhado para mim e dizendo assim: filho, não temas, a luta é grande, o gigante é grande. Hoje foi louvado, irmão, que o gigante pode estar na sua frente, mas como o rei Davi, hoje ele vai para o chão, porque ninguém pode parar a mocidade do campo belo. E o que eu acho interessante, irmãos, que quando nós somos portadores de uma promessa, quando nós temos um selo de uma promessa, o que eu acho mais interessante, pastor Edivaldo, pastores que estão aqui nessa noite, que não se levanta pessoas de fora, que não se levanta pessoas para dizer que a gente não consegue, que a gente não é capaz, não levanta pessoas, irmão, levanta até pessoas de outro ministério, mas uma coisa que é interessante, levanta pessoas até dentro da nossa família, levanta pessoas até dentro da nossa igreja, para apontar o dedo e dizer assim: ele não mudou, olha aí a voz dessa mulher. Mas eu quero para te dizer hoje, irmão, você não veio na casa de Deus para agradar o seu irmão que está aqui, você veio para agradar a Jesus Cristo. Levanta, irmãos. Pessoas que não te conhecem. A minha família, pastor, dizia que eu não passava de 21 anos. No dia dos 24 anos, acordei cansativo. Eu falei: pai, muitas pessoas diziam que eu não chegava a 21. Pai, hoje eu estou fazendo 24 anos. A minha família tinha me apontado, não dizia que eu seria um drogado. Para quem morou 15 dias na rua, muitos não sabem dessa história. Mas para aquele irmão que a família dizia: não, o Diego não tem futuro, o Diego não tem história, o Diego não vai ser nada. Para a honra e glória de Jesus, irmão, a minha família me apontava. Teve que, pastor, teve que estar pregando na igreja deles. Preguei 2 dias lá, irmão, e já está agendado mais 3 dias. Quando eu preguei lá, eu falei: pai, olha aí que o Senhor faz, pai. Quem tem promessa, irmão, não morre antes que ela se cumpra na sua vida. Tem exceções, irmão, quando Jesus recolhe e recolhe. Mas não vai levantar, querido, pessoas que estão longe para tentar te matar o seu sonho. Não vai levantar pessoas que estão fora para dizer que você não é capaz. Lá na minha igreja, pastor, tem pessoas que não aguentam nem ouvir a minha voz. Porque, pastor, eu falo que Deus manda, não tenho medo. Eu não vim nessa terra para servir o homem, não vim nessa terra para ser capaz de Satanás. Eu vim porque o Senhor me deu autoridade para mim pisar em serpentes e escorpiões. Joga a mão para cima, irmão. Joga a mão para cima aí. Jesus te deu autoridade para você
irmãos, há 5 meses, ela tem me ligado uma vez na semana. Quando ela me ligava, pastor, era só a prova. Ela me descascava, irmão. Ela me jogava lá no pó. E hoje ela me liga toda semana chorando e fala: filho, estava eu aqui em casa orando, e o Senhor mandou você orar por mim. E querido, a autoridade que Deus me deu, eu falei: mãe, o dia que a senhora estiver precisando, pode ligar para mim. Querido, para uma pessoa que às vezes ninguém dizia que não tinha nada, hoje eu oro para minha mãe. Um belo dia, pastor, estava eu no meu trabalho, e o Senhor falou para mim: vai para a sua casa almoçar com a sua família. Não é costumeiro eu ir, irmão, mas de vez em quando eu vou. E nesse dia estava chovendo, estava eu almoçando, almocei, fui dar uma descansadinha. A minha esposa também tocou o meu celular, a minha mãe ligando e falando: filho, foi a primeira vez que ela pediu oração para mim, pastor, dizendo: filho, ora por mim. Irmão, comecei a orar pela minha mãe, escutei um choro, escutei umas lágrimas, e aí eu fiquei olhando se era meu filho, se era minha esposa. Não era. Comecei a orar para minha mãe, irmãos. Para quem conhece a minha casa, né? A casa é do lado de uma outra casa onde morava uma senhora de quase 60 anos, e eu estou escutando aquelas lágrimas. Quando eu acabei, pastor, de orar pela minha mãe, a vizinha do lado entrou na minha casa e disse assim: Diego, ora por mim, porque a tua oração, quando você orava pela sua mãe, chegou lá na minha casa. Que eu penso uma senhora de 64 anos chorando e dizendo assim: me apresenta esse Deus, porque esse Deus eu quero conhecer. Eu não sou diferente de vocês que estão sentados aqui. A mesma autoridade que Deus tem na minha vida, Ele tem na sua vida. A palavra diz que a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Mas eu sei que nessa noite tem uma geração de jovens que vão colher muitos frutos. Você já viu o pastor atacar pedra em árvore que não dá frutos? Você já viu alguém querer subir na árvore que não dá fruto? Se estão te atacando pedra, irmãos, dá glória a Deus e aleluia. Porque essas pedras que estão te atacando, o meu Senhor pega cada uma e leva para o céu. Sabe por quê, irmão? Quando você chegar lá, quantas pedras te atacaram, quantas pedras vai ser construído o seu castelo celestial. E uma coisa que eu acho muito interessante, irmão, que não levanta qualquer pessoa, né, irmão? Olha para mim aqui, do monte de camisa verde. Não levanta qualquer pessoa para tentar te jogar embaixo. Parece que no dia que você acorda mais animado, aí que o negócio pega. Sabe por quê, irmão? Tu tem um dom na sua vida. Você tem um dom, não é de cantor. Você não tem um dom, querido, de homem que pega o microfone para cantar. Você tem um dom na sua vida que é de adorador. Adorador, irmão, quando abre a boca, querido, o céu para escutar. E na sua vida, irmão, não é diferente. Quantas vezes você clamou e o Senhor respondeu na hora. Mas, irmão, uns dias para cá, sabe como fizeram? Lembra aquele joguinho que tinha, que você colocava um alvo na parede, pastor? E você pegava os dadinhos e começava a atacar na parede para acertar lá o alvo que tinha? Na sua vida essa semana para cá, irmão, não foi diferente. Sabe por quê? O meu Senhor manda te dizer: o milagre, a promessa, o avivamento, o poder, a honra e a glória está chegando na sua vida. Não que você não tinha isso, irmão, mas o meu Senhor essa noite está te dando uma divisa a mais. Eu não sei se você tem CD ou se tem sonho para ter um CD, mas eu quero te dizer essa noite, irmão, toma posse, porque o seu CD de adorador já está na gráfica, mas não é na gráfica aqui dessa terra, é na gráfica do céu. Vai te jogar lá embaixo é muito, irmãos. Mas eu quero te dizer essa noite, pode se levantar um exército de 11.000 pessoas para tentar dizer para ti que você não consegue, que você não é capaz,
que você não veio nessa terra para vencer, para dizer que você é um lixo, que você não presta. Eu quero te dizer essa noite, irmão, quem se levantar contra ti, até 11 mil se levantar e apontar o dedo para você e dizer que você não vai longe, eu só quero te orientar essa noite. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas ninguém vai matar o teu sonho. Ninguém vai matar o teu sonho, irmão. Ninguém vai matar os seus projetos. E se você for olhar, querida, a palavra diz que passou um tempo e o Senhor entregou para Abraão o seu filho Isaac. Eu queria que a banda se preparasse. Dá uma força aí. Você está sentindo a glória de Deus em tal dia. O pastor Diego não faz milagre. Quem faz milagre é o Deus do pastor Diego. Eu te levo agora a você sonhar. Eu te levo agora a você meditar. Eu te levo agora a você lembrar o que você era há um mês, há um ano e o que você é agora. Eu não sei o que tanto você anseia, mas eu te peço nessa noite, irmãos, vamos sonhar. Se coloque de pé. Eu queria que o grupo de louvor louvasse, que o louvor que vocês louvaram antes da mensagem. Não tinha nada mais para a gente chegar mais perto da mensagem do que um louvor daqui. E antes dele, só segura um minutinho antes dele estar louvando, eu queria chamar aqui na frente homens e mulheres de Deus que estão prontos, estão preparados, estão vivendo e querem entrar numa dimensão maior. Eu quero chamar você que quer romper o impossível nessa noite. Você que tem projeto, você que tem sonho, você que tem colocado na mão do Senhor e tem inspirado, eu te convido a você vir aqui na frente que nós vamos orar por você. Eu te convido a você dar um passo de fé. Não é feio, querido, você vir aqui na frente e dizer assim: Deus, o Senhor sabe de todas as coisas da minha vida. O Senhor sabe de tudo. Sabe por quê, irmão? Não cai o fio da sua cabeça se não for a permissão de Deus. Imagina, pastor, se ele se preocupa com o fio da sua cabeça, imagina com o resto. Eu quero te dizer, homem, o meu Senhor tem algo na sua vida que Ele te escolheu para ser pai de multidões. Vai vir, irmão, porque Deus vai te honrar lá no meio daqueles que acham que às vezes tem um estudo mais, que acham porque tem um canudo mais, são melhores que você. Eles não imaginam que o Deus que você serve é maior do que tudo naquele lugar. Tem mais pessoas aqui, irmãos. Não tenha vergonha. Acredite em você. Antes de estar ministrando, antes nós estávamos orando por vocês. Eu queria que você sonhasse um pouco mais. Você que hoje que está chegando aqui, anota na sua agenda o dia de hoje. Você chegou aqui só pela misericórdia de Deus essa noite. Você já estava querendo nem viver mais, filha. Mas o meu Senhor manda te dizer: anota o dia de hoje. Porque está chegando um novo tempo na sua história. Está chegando um novo tempo na sua vida sentimental. Está chegando um novo tempo na sua vida de trabalho. Está chegando um novo tempo na sua história. Jesus te trouxe aqui essa noite para te dizer: relaxa, 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 relaxa. Pode louvar. Eu te convido a sonhar.
Senhor.
É Ele mesmo. Um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A tua vida, irmã, está no vento. Chegou um tempo que tudo se fechou para você. Mas o meu Senhor manda te dizer: eu não dei o ponto final na sua história. E digo ainda mais para você: estou escrevendo uma nova na sua vida. Não pense em tirar a sua vida. Não é porque o ser humano dessa terra te abandonou e que ninguém te entende. Ele, o soberano Deus, tem uma nova história na sua vida a partir de hoje. Não é porque o pastor Diego veio aqui, é porque Jesus está aqui. Eu queria que a igreja fizesse assim com as mãos. Soberano Deus, aqui está essa geração eleita, essa geração do avivamento. Como servo, como homem de Deus, Pai, eu profetizo sobre essa geração um tempo de avivamento, um tempo de vitória, um tempo, Pai, que essa igreja vai ser honrada ainda mais nessa terra. Um tempo, Pai, que o Senhor vai tomar essa geração, vai tomar essa igreja nas suas mãos e vai levar essa igreja numa atmosfera ainda mais de adoração. Senhor, eu quero profetizar, Pai, sobre este povo uma semana de conquista. Eu quero profetizar, Pai, um tempo, Pai, de glória. Eu quero profetizar, Pai, um tempo que o Senhor vai conquistar, Pai, nessa terra os sonhos, que o Senhor vai pegar essas vidas e vai levar como uma geração de avivamento. Senhor, eu profetizo sobre este povo o poder, a glória e a unção do Senhor Jeová, em nome de Jesus. Faça assim comigo, eu recebo e tomo posse de uma vida de milagres, em nome de Jesus. Irmãos, antes de estar passando, se você quiser assentar, mas antes de estar terminando, antes de estar passando para os anjos da igreja, eu queria convidar você que escutou essa mensagem, que o Senhor falou contigo,